Ok? Eu estava lembrando da irmã Ivete. A irmã Ivete gostava de cantar muito essa mensagem musical. Ó passageiro desse mundo passageiro, dá-me tua mão e passa para o lado de cá. Esse mundo é passageiro e ele perece. Era a música preferida dela, da irmã Ivete. Ela pediu a oportunidade, tirava um papelzinho da Bíblia. E também quem de vez em quando canta e gosta é a irmã Zezinha. Também dessa mesma mensagem musical. É linda demais, né? Meus irmãos, estou aqui, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Está no capítulo número 3 de João. A partir do verso 22, esse livro fala muito de João, seu testemunho, a humildade de João. E aqui João não apenas diz seu testemunho, ele repete o testemunho dele. Ele é a voz do que clama no deserto e manda preparar o caminho, né? Deus manda. Então dá um testemunho. E Jesus Cristo, ele falou sobre João também e deu testemunho sobre João. Mas eu queria destacar apenas um versículo. São muitos textos que falam sobre esse profeta, um homem de Deus, que perdeu a cabeça falando a verdade, mas ele era um servo do Senhor. Ele diz um texto bem conhecido, capítulo 3, versículo 30. 3,30, coloca aí por favor, João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Alguma tradução diz assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Vamos todos repetir? Convém que ele cresça. Obrigado, meu Deus, por tudo que já aconteceu aqui nesta noite. Deus, temos sentido a tua presença. Pai, o Senhor falando conosco através de louvores. O Senhor usando os teus filhos, ó Pai, através da música, oração. E aqui, ó Deus, estamos também querendo ouvir a tua voz, ó Deus. E aqui aprendendo sobre esse homem, Deus, que a humildade dele é tão grande que o Senhor Jesus chegou a dizer: entre os nascidos de mulher, não houve nenhum semelhante a João. Foi o próprio Cristo que deu testemunho a respeito dele. Mas no reino dos céus, o menor é maior que ele. Jesus Cristo fala da humildade, inclusive Jesus próprio disse: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Em nome de Jesus, a igreja pode dizer amém, irmãos? Tem alguns textos que eu gostaria de apresentar aqui aos amados irmãos a respeito desse testemunho de João. João disse também assim, é um texto bem conhecido: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. 3,27, ele fala sobre isso. Vós mesmos sois testemunha. Parece que um discípulo de João estava com ciúme, porque aconteceu algo que estava indo mais pessoas para Jesus do que para João. Aqui no verso 26, observe o que é que está escrito. E foram até João e lhe disseram, seus discípulos: mestre, olha como João era tratado. Ele realmente era um rabi, era um mestre, alguém que foi anunciado, o precursor de Jesus Cristo. Teve profecias a respeito de João no Antigo Testamento. Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, o qual o Senhor deu testemunho, está batizando. E tem mais, viu? E todos vão a ele. Olha para aí. Aí João responde a ele: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for dada. João vai começar a explicar o que aquele discípulo não entendia. Talvez ali pensava até numa competição, ou João ficaria com ciúme. Mas João tinha outro espírito. E é justamente o que eu quero falar sobre isso. Importa que ele cresça na minha vida, na sua vida, e que a gente possa diminuir, irmãos. Por mais que você faça, esse texto não sai da minha mente. Eu repetia tanto esse texto na Rádio Ômega. Uma vez o rapaz disse assim: ô pastor, mas o senhor já gosta do Salmo 39, né? Porque é verdade. O homem, por mais firme que esteja, você está firme, é pura vaidade. A gente vive pela graça e a misericórdia de Deus. É Deus quem sustenta você de manhã até agora. Até agora, quem está sustentando é o Senhor. Dava uma dor de barriga que ninguém nem te via, sumia daqui. Ou não é? Mas Deus está sustentando a gente. Quem sustenta a gente é o Senhor. E aqui João tinha plena consciência disso. João Batista, ele foi o maior profeta do antigo, do concerto.
do antigo concerto. A voz que clama no deserto. Aquele que preparou o caminho do Senhor. E outra coisa, multidões iam ao Jordão ouvi-lo e ser batizado por ele. E a mensagem de João talvez não fosse muito assim simpática. Raça de víbora, é que vocês estão vindo aqui. Quem vos induziu a fugir de ira vindoura? João não era um profeta muito amaciador. E ele estava pregando no deserto e as pessoas iam para lá ouvi-lo. Porque queriam ouvir João. Ele sabia que ele era uma voz profética, uma voz de Deus. Eu fico pensando como o mundo de hoje, no tempo de hoje, está carente de profeta, de João Batista. Aquele cantor, né, um negão abençoado, ele disse, está faltando João Batista. Você já viu essa música? Está sobrando o quê? Salomé, irmão. Isso a gente sabe o que é Salomé. Faltando João Batista. Pessoas que não têm temor do Senhor. João aparece em cena. E João viu a sua popularidade diminuindo. Ele viu, porque todos iam a Jesus. E já não dava mais para João. Olha quem está chegando, Jesus. E naquele momento, seus discípulos preocupados disseram, Rabi, aquele que estava contigo, está batizando também. Se bem que Jesus batizou tão pouco, mas ficaram preocupados. Tem gente que vive competindo direto, os discípulos de João preocupados com isso. Veja, está batizando e todos vão ter com ele. Está em João 3,26, a gente acabou de ler. A resposta de João é uma das mais belas lições de humildade e submissão a Cristo. Nesse sermão, a gente vai refletir justamente sobre isso, pelos alguns princípios fundamentais extraídos do texto. Em primeiro lugar, a gente tem que notar aqui a humildade desse profeta. A humildade de João. Ele era o que de Jesus mesmo? Quem lembra? Filho de quem? E Zacarias, isso aí. Um homem que teve um nascimento sobrenatural, chamado por Deus. E ele era um profeta esquisito, mas era um profeta cheio do Espírito Santo. O que é que você vê no deserto? Um vestido de linho? Eu digo a você, você vê, é mais do que um profeta. É a voz do que clama no deserto. E Jesus, ele dava testemunho a respeito de João. Mesmo assim, apesar de tudo isso, ele era humilde. O homem não pode receber coisa alguma, meu filho, se do céu não for dada. O que eu tenho que você tem, foi Jesus quem deu. É Jesus quem dá, é Jesus que mantém. Ele dá e dá manutenção, senão a gente não consegue nada. Ele sabia que seu ministério era um dom de Deus. Ele sabia que não era uma conquista pessoal. Ele sabia que veio de um milagre, o nascimento dele. E ele não tinha nada de se gloriar. Foi ele que me deu vitória. É ele que é o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo. Eu sou Joãozinho. Ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não sou nem digno de desatar o quê? A exalparca dele, a percata dele, não sou nem digno de chegar junto. Se a gente pensasse mais em João, estudar mais em João, a gente teria menos coisa, menos competição e menos coisa na nossa igreja. Então, reconhecimento da soberania divina. A gente vê isso em João. Aqui todo dom e posição vem do alto. Quem manda é Deus. Quem dá o dom de você louvar é o Senhor. Se você prega, a glória é para Ele também. Se você recita, o que você faz? É Jesus. Se você tem um dom, aquele dom da bondade, né, do assistencialismo, de ajudar as pessoas, é Deus também que dá a você. O dom da misericórdia, tudo é Deus, todas as coisas são do Senhor. Então a gente percebe também libertação da competição. João não disputava com Jesus, porque sabia que cada um tem seu lugar no reino de Deus. E no plano de Deus. Olha, irmãos, todo mundo aqui tem um plano. Deus tem um plano na vida de cada um de gente. Eu nunca esqueço, ainda adolescente, nasci lá cristão. Eu fui para um culto e fui nesse dia um pouco meio aborrecido, não sei como é que estava. Queria chegar atrasado e diminuir o espaço de menino, para chegar atrasado mesmo. E de longe eu ouvi um irmão cantando. Deus tem um plano em cada criatura. As aves, Ele dá o quê? O céu. Irmão, que não bonito. E aquilo aí Deus foi limpando meu coração. Deus tem um plano na tua vida, rapaz. Deixa das tuas picuinhas, deixa das tuas coisas. Vai adorar o nome do Senhor, rapaz. Ele para a igreja já pensando em confusão. Deus não se agrada disso não, viu? Aí eu me desarmei todinho, comecei a chorar antes de chegar no culto. E de longe eu vi aquela música. Eu era bem adolescente ainda e não esqueço disso. Deus tem um plano na sua vida. Diga isso para seu irmão, Deus tem um plano na sua vida. Ele não desistiu de você. Pastor, no dia de São João, dizendo isso a palavra, é dia de São João mesmo. João Batista aqui falando, importa que ele cresça. A gente também aqui percebe em João a segurança da identidade. Ele não era o Messias, apenas a voz do que anunciava o Messias.
1:23, ele diz justamente isso, no livro de João. A humildade verdadeira não é pensar menos de si mesmo, mas pensar em si mesmo, menos do que pensar em Cristo. Cristo é maior. Ele dá uma posição a você, e você acha que não tem uma posição? Tem uma posição. Deus dá a gente a cada um. É verdade que a um ele deu 2, a ele deu 1, deu 2, deu 5, mas ele dá talento. Um cantor disse assim: não há inúteis na casa do Pai. Deus tem dado um dom. Há pessoas que abandonou a casa do Senhor. Não tem mais dono. Lá fora é muita coisa, aqui na igreja não tem mais nada que atraia, que possa atraí-lo. Então a gente, em primeiro lugar, a gente aprende com João humildade. Falar de João sem falar humildade, parece que a gente não está lendo o texto. Mas também eu percebo aqui, a humildade verdadeira não é pensar menos de você. É pensar que Deus lhe escolheu, apesar de você ser o que é. Você sabia disso, que Deus escolheu a sua vida? E Deus, ele tem um plano. E também eu percebo aqui, quando eu vejo esse texto, a alegria de ser apenas amigo do esposo. O irmão Léo comentou, e realmente está aqui no texto. João se compara ao amigo do esposo, 3:29. Está justamente aqui. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois a alegria dele já se cumpriu em mim. João diz assim. E João disse que não queria. A igreja é a noiva. O povo de Deus pertence a Cristo, não a João. Ninguém pertence ao pastor Samuel, pertence a Jesus de Nazaré. Nem me livre, eu não tenho nada. Jesus tem tudo. É Jesus. A obra dele continua, e João sabia disso. João sabia que era momentâneo, Jesus é eterno. Ele é o Todo-Poderoso. A gente aprende muito, irmão, nessa passagem. A alegria do amigo, esta alegria já está cumprida em mim, João disse. João não sentiu ciúmes, alegrou-se em ouvir a voz do noivo. Só faltava essa. Pessoas até querendo competir com Jesus. Os discípulos no caminho não comentavam. Quando chegar lá no céu, quem vai ficar mais perto? A mãe chegou até a pedir, quando chegar na tua glória, coloca um tua direita e tua esquerda. Tem gente que quer fazer isso direto, irmão. É posição. A posição. E nós somos adoradores do Senhor. E Deus é espírito, e após ser adorador, o adora em espírito e em verdade. O foco não é o mensageiro. Repete comigo. O foco... Aí aqui nesse tópico eu achei interessante, ó. A mensagem é sobre o noivo, não sobre o amigo. É sobre Jesus que a gente está falando. É ele que é toda a honra e toda a glória. Ministros, pregadores, cantores, levitas, líderes. Quando fazemos o trabalho do Senhor, nossa alegria é ouvir a voz dele e sentir a presença dele nesse lugar. Irmãos, eu sei que às vezes há um desejo de ser notado. Isso é coisa do ser humano também. Mas importa que ele cresça e que eu diminua. A necessidade de diminuir para que ele crescer. Está no verso 30 que a gente leu. Eu queria novamente ler a afirmação central dessa mensagem de João. Importa que ele cresça e que eu diminua. Diminuir não é aniquilamento. É reconhecer que o propósito de nossa vida é apontar para ele. Para Cristo. Tem gente que aponta para o esposo. Aponta para a esposa. Aponta para o filho, para a filha. É o trunfo. A gente deve apontar para Jesus. Ele é a nossa única esperança. É Jesus Cristo. E aqui fala justamente o que João disse a seus discípulos. Olha, ele fala assim o seguinte. O maior homem nascido de mulher, Mateus 11:11, disse: eu preciso diminuir. Quem somos nós para querer crescer tanto? Deixa Deus aparecer. Deixa Deus se evidenciar. Deixa você, foi Deus na minha vida, é Deus na tua vida que está fazendo isso. E você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. A necessidade de diminuir para que ele cresça. Então, meus irmãos, por favor, veja aí Mateus 11:11. É bom a gente notificar. Mateus 11:11. Me ajuda aí. Mateus 11:11. Em verdade lhe digo, entre os nascidos de mulher, presta atenção nisso. Quem é nascido de mulher aqui? Todo mundo, né? Entre os nascidos de mulher, veja, só escapadão. Mas entre os nascidos de mulher, diz aqui o texto. Não apareceu ninguém na terra maior do que João Batista. Misericórdia. Vê quem está dizendo isso aqui é? É Jesus. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Humildade, gente.
Muitas vezes a gente quer notar, eu sou isso ou aquilo. Você sabe com quem está falando. Eu vivi tanto isso na prefeitura do Recife. Porque minha primeira função lá foi vigilante, eu era vigia. Nem vigilante, era vigia. Ficava ali na porta. E eu chegava lá, não podia entrar ninguém só com crachá. Aí às vezes chegava um vereador, não conhecia de Recife, né? Aí apareceu muito conhecido inclusive, foi apresentador, o nome dele era J. Ferreira. Um cabelo desse tamanho, cobrindo o rosto. Aí eu disse, moço, cadê seu crachá, por favor, você é funcionário? Não é possível, não é possível. Foi um carnaval tão grande, irmão. Não é possível que eu sou conhecido, eu estou na televisão, estou no rádio. Eu sou Jota, meu filho. Aí tirou a cabeleira aqui, eu disse, Jota Ferreira, na época ele era vereador. Aí eu disse, pois não, vereador, por favor, entre. E ele ficou, rapaz, ali não me conhece, eu estou decepcionado. Irmãos, como a gente quer ser conhecido e aplaudido, não é? Como um homem quer ser ovacionado. Todo mundo aplaudiu. Você sabe com quem falou? Eu sou fulano de tal. Você sabe com quem está falando? Mas olha, é o ser humano, achando que é muita coisa. Aí, João, ele é que é grande, ele é o poderoso. Ele cresça e que eu diminua. Amados irmãos, o testemunho autêntico não busca a sua própria glória. A glória é para quem? Para Jesus. No Salmo número 115, versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado o quê? A glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do pastor. Meu Deus, está querendo me acabar comigo, irmão? Glória ao nome de Jesus. Eu vivo por misericórdia de Deus. Eu vivo da misericórdia. João poderia ter mantido o seu ministério, mas ele sabia que seu testemunho era verdadeiro. E a verdade aponta sempre para Cristo. O testemunho fiel aponta para fora. João disse, eu não sou o Cristo, eu sou enviado diante dele. 3:28 fala sobre isso. Vós mesmo sois testemunha de que eu disse a você várias vezes, eu não sou o Cristo, eu sou enviado para ser o seu precursor. Então, o testemunho autêntico não busca a sua glória. A glória é para Jesus. Eu faço porque Ele me fortalece. Lembra de Paulo? Eu posso todas as coisas porque Deus está me fortalecendo. Eu encontro com os irmãos, tem matinal. Você sabe que eu falo muito em matinal, né? Vem matinal. Mas porque eu me alegro e agradeço a Deus. Hoje completou 10 dias desse matinal. Amanhã 11. Quem puder vir, venha. Mas a gente está vindo aqui com alegria. Mas a glória é para Jesus, a gente aqui cresce e amanhece o dia na presença do Santo de Israel. As nossas primeiras horas dedicando a Jesus, irmão. Isso é maravilhoso. Então aqui nesse texto, o testemunho fiel aponta para fora. A glória de Deus é o nosso alvo. Tudo o que fazemos deve exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não nós mesmos. E aqui tem um perigo do ego no ministério. O perigo do ego no ministério. Aqui está falando sobre isso e eu queria pontuar. Quando começamos a gostar de plateia, quando deixamos de ser testemunhas fiéis e queremos aparecer. O irmão nem me viu, nem me notou, nem falou comigo, irmão. Jesus foi rejeitado, Jesus. Lá em Isaías 53 fala sobre isso. E pode acontecer com qualquer um da gente. Ele vai se alegrar. Os discípulos se alegraram por ser maltratados por causa do nome de Jesus Cristo. Então aqui eu, pensando em João Batista, a gente fica sentindo humilhado mesmo. Então aqui tem uma perspectiva da eternidade e eu quero concluir com essa palavra, a hora já avançando. João conclui, aquele que vem do alto é sobre todo. Veja o verso 31, por favor, 3:31. A gente não leu, mas vai ler esse texto agora. Ele está falando de Jesus, viu? Quem vem das alturas, não é isso? Certamente está acima de todos. E quem vem da terra é terreno. E fala da terra. Quem vem do céu está acima de quê? Ele está falando sobre Jesus Cristo. Ele veio do céu, irmão. E ele vai falar, ele veio do céu. E o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. Tudo que eu tenho para receber, só recebe Jesus dá. Eu estou clamando pela saúde, só Ele pode dar saúde, porque Ele é a saúde das nações. Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara. Eu estou precisando de um apoio financeiro. Ele é o dono do ouro e o dono de quê? Da prata, irmão. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. E Ele disse assim, vou dizer logo a verdade a vocês. Sem mim, nada podeis fazer. E aqui a perspectiva da eternidade, ele fala o seguinte, Cristo é sobre todos, ele diz na palavra. Não há autoridade, ministério ou dom que se compare à majestade de Cristo. Nada.
Nada se compara à majestade de Cristo. Tudo é passageiro. O ministério de João terminou com a sua morte, mas o reino de Cristo é eterno. Seu reino é eterno. Já já a gente some desse banco. Já já eu sumo daqui desse púlpito. Tudo passa. Jesus permanece para sempre. Então a gente tem que deixar um sopro para a vida da gente. Só Ele é eterno. E João falava o tempo disso. Tudo é passageiro. O ministério de João terminou. Morreu. Mas Jesus é eterno. Nossa vida é um sopro, já diz o poeta. Usemos-la para que ela seja conhecida. Não para construir nossos próprios reinos, mas para a glória do reino de Deus. Aí sim, irmão, tem gente que perdendo muito tempo querendo aparecer. O outro querendo se esconder. Tudo que a gente faça seja para a glória do nome de Jesus Cristo. Queria que, nesse momento, vamos prestar essa atenção, nessa conclusão. Irmão Francisco, está preparado? Aquele momento? Logo após esse texto, você e sua família venham aqui, por favor. João Batista nos ensina o seguinte, se eu pudesse resumir. A arte de desaparecer para que Cristo apareça. A gente tem que desaparecer, irmãos. A IEBT é conhecida pelo Cristo que dirige essa igreja. Pelo amor dele, pela misericórdia do Senhor. Que Cristo apareça. Em uma cultura obcecada por alta exaltação, a nossa cultura é assim ou não é? Aparecer, redes sociais e reconhecimento, seguidores. Tu tem quantos seguidores? Vê quanto está te seguindo. Ou não é assim a nossa sociedade? Então ele dá um destaque aqui. Redes sociais e reconhecimento. Somos chamados a viver o oposto. Importa que ele cresça e que eu diminua. Deixa eu fazer uma pergunta a você, a igreja, para a família ali adorar o Senhor. Terminar chave de ouro com essa família adorando. Você está preparado para diminuir? Quem está preparado para diminuir aqui? Tem que estar preparado para diminuir. Pois Deus vai diminuir a gente, viu? Quem cresce é Ele, viu? E tem uma hora que a gente vai ter que sumir mesmo. E se for esse humilde mesmo, está com Ele na eternidade. Outra questão. Sua vida aponta para Jesus ou para você mesmo? É uma pergunta, né? Para Jesus ou para você mesmo? A alegria do noivo é maior do que a sua própria fama? E a oração é que possamos, como João dizer em nosso coração, ele deve crescer e eu devo diminuir. E aqui em Romanos 11:36 é bem conhecido, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Vamos dizer amém, irmãos? Bênção araônica concluindo o culto desta noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso sobre ti, tua casa e tua família, teus projetos, levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos dizer amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Um bom retorno para casa, uma boa noite.